Ó, tá gravando, Vou ó. fechar aqui. Precisar carregar. Fechar. Gente, colocar. Pronto, meninas. Fiquem calmas, vai dar tudo certo. Tá bom? Pode começar a perguntar. Olá, boa tarde. Boa Como a tarde. senhora está? Eu estou bem, vocês? Sim, meu nome é Maria Alice e a gente gostaria de fazer uma entrevista com a senhora. Tudo bem. Você é quem? É Letícia. De que sala vocês são? Sexto ato. Essa entrevista é para quê? Para o nosso jornal da nossa sala. Isso, do projeto Feira do Conhecimento. Sim. Certo? Pode começar então. Eu vou começar com a primeira pergunta, tá? Sim. Fale um pouco para nós sobre quem é Gisele Gonzaga de Paula. Gisele Gonzaga de Paula é chata. O que mais? É brava. Mas eu também sou muito brincalhona. Tenho um coração bom. Sou uma boa pessoa, eu acho. Para a senhora, o que significa a cor da pele? A cor da minha pele significa uma história, significa valores, significa respeito. É uma história, tá? Agora a terceira pergunta. Fale um pouco sobre sua religião. Ah, sim. Eu sou umbandista. Eu conheci a religião quando eu tinha 13 anos com a minha avó paterna. E nessa época eu frequentava a igreja católica com a minha avó materna. Só que a minha avó paterna ia em todas as religiões. E aí ela me apresentou a Umbanda. Foi ali que eu conheci. E aí, aos 15 anos, eu falei para minha avó materna que eu não queria mais seguir a religião católica, que eu queria seguir a Umbanda com a minha avó paterna. E aí, na época, foi bem complicado, porque o preconceito é muito grande, mesmo dentro da família da gente. E aí, quando eu decidi isso, eu lembro que a minha avó materna ficou sem falar comigo quase um ano. Porque ela achou que eu ia virar uma pessoa do diabo, como ela dizia, né? E aí, depois que ela viu que eu não tinha mudado, que tudo aquilo que ela tinha me ensinado como ser uma boa pessoa, eu ainda estava seguindo, foi quando ela passou a respeitar e ver que não era disso que ela estava pensando, né? Então, foi aí que começou. Quarta pergunta. Vivemos em um país com 54% da sociedade negra. Por que ainda há tanta intolerância religiosa com religiões da matriz africana? Por conta desse preconceito que a sociedade tem, né? Então a sociedade acha que as religiões de matriz africana, eles acham que a gente tem pacto com espíritos ruins, acham que a gente faz mal. E aí eles têm popularmente tem esse negócio da macumba, né? Certo. Fala que a gente faz macumba, sendo que ninguém faz macumba, porque macumba é um instrumento, não tem nada a ver com a religião. Então é por isso, é por conta desse preconceito, né? Que na verdade é uma questão histórica. Então as religiões de matriz africana vieram para o nosso país junto com os escravos. Só que os senhores, eles não queriam que os escravos fortalecessem a sua fé com medo deles se rebelarem. Então, o que os escravos faziam? Eles mentiam que eles estavam ali louvando santos da Igreja Católica para poderem professar a sua fé. Então, o preconceito começou lá atrás, entendeu? E é por isso, único e exclusivamente por falta de conhecimento. Se as pessoas se permitissem conhecer, o preconceito não ia existir mais. A quinta pergunta é: a senhora já sofreu racismo? Já. Muitas vezes. Várias vezes. E sofro até hoje. Só que hoje eu consigo lidar melhor com isso, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo e aí você vai sabendo driblar essas coisas. Mas já sofri bastante em escola, em emprego. Aqui, depois, eu trabalho na prefeitura de Mogi há 10 anos. Eu sofri preconceito dentro da prefeitura.
num momento em que eu saí da sala de aula e fui ficar como diretora em substituição, eu trabalhava num grupo de escolas. E tinha uma escola que 2 funcionárias, elas não queriam trabalhar comigo porque elas falavam que eu era neguinha. Então acontece, tem sim. Na sua opinião, qual é o caminho para combatermos essa questão de racismo? O caminho, eu acho que começa lá nas famílias. Ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas, né? Então eu acho que as famílias precisam ter essa abertura, precisa ter o diálogo, né? Então precisa conversar. A gente precisa conversar com vocês. Vocês serão adultos racistas, vocês serão adolescentes racistas se vocês vivenciarem situações assim como normal. É assim que vocês vão aprender, né? Então, a gente só vai mudar isso quando a família mudar. Enquanto a família não mudar, então, e isso é pra tudo. Eu sou um bandista, mas as minhas filhas não precisam ser um bandista, né? Elas serão, se elas quiserem. Eu apresento a minha religião pra elas, mas elas não têm que seguir. É bom pra mim. Não sei se vai ser bom para elas, né? Não sei se elas vão se encontrar como eu me encontrei. É a mesma coisa. O meu marido, ele é branco. E aí, quando eu casei com ele, eu tive muitos amigos que me juraram que eu não poderia casar com um homem branco porque eu estaria indo contra a luta da nossa causa. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tenho as minhas questões por conta da cor da minha pele e que ele nunca vai vivenciar porque ele não passa por o que eu passo, não é verdade? Mas eu não tô fadada a isso porque eu sou da pele preta e ele é branco. E eu ensino isso dentro da minha casa para as minhas filhas. Então não tem nada a ver. A mudança precisa começar das famílias. As famílias têm que mudar a maneira que apresentam as coisas para vocês. Eu acredito nisso, né? A 7ª pergunta diz assim: na sua opinião, qual o papel da escola no combate ao racismo? A escola tem que trazer essa questão à tona. A gente precisa conversar com vocês sobre racismo. Vocês precisam saber as consequências disso. Não é nenhuma questão de punição, não. Mas vocês precisam saber a consequência, o quanto vale você ter uma atitude preconceituosa com o outro, né? O quanto é perigoso e prejudicial um momento em que você está chateado com o colega e você chama ele de macaco. Historicamente, o quanto isso pesa, né? Não é simplesmente porque está chamando de macaco, não é isso. É uma questão histórica, social, cultural. E a escola tem o papel de trazer essa discussão, né? Já que na família é tão difícil, a gente sabe que é, então a escola tem esse papel. A gente precisa levantar essa discussão com vocês, até para a gente tentar fazer uma sociedade diferente, né? Aquilo que eu passei, as minhas filhas não precisam passar. Mas isso a gente vai mudar com vocês. Não vai ter outra maneira de fazer isso, não. Certo? Deixe um recado para os alunos do Centro Benedito Ferreira Lopes. Um recado? Uma coisa que você gostaria que eles escutassem. Eu acho que, assim, precisa valorizar mais o espaço da escola. Vocês são uma geração que passaram pela pandemia, então para vocês é tudo mais difícil, porque 2 anos fora da escola, às vezes a gente pensa que não é nada, né? O que tem eu ter ficado 2 anos fora da escola? Vocês estão sentindo o quanto esses 2 anos foi pesado, né? Vocês mesmo que são 6º ano. Vocês dormiram no 3º ano e acordaram no 6º, né? A última vez que vocês estiveram na escola de verdade foi no 4º ano. Aí vocês passaram, no 4º não, no 3º ano. Porque aí vocês passaram o 4º ano no ensino remoto, o 5º ano no ensino remoto e aí de repente vocês chegaram no 6º ano. E aí muda tudo. Então, acho que assim, valorize a escola. Eu sei que fazer amizade é legal, eu sei que fortalecer essa questão do social é bacana, mas vocês precisam entender que o papel principal da escola é o avanço de vocês enquanto pessoa. E isso vocês não vão conseguir se vocês deixarem o estudo para 3º plano. Então, primeiro eu faço a amizade, primeiro eu vejo quem é o mais bonito,
depois eu vou ver quem é o mais legal, aí se der, eu vejo o que eu vim fazer aqui, que é aprender. Então eu acho que é isso, assim, valorize o tempo, viva as fases como tem que ser, não acelera as coisas, né? Vocês têm aí 12, 13 anos, viva o que 12, 13 anos permite, aproveita, né? Não fica querendo ser adulto logo, não faz isso, aproveita. Vocês não são crianças, a gente sabe disso, crianças vocês já foram, vocês não são mais, mas não acelera, não tem como vocês viverem aquilo que eu vivo com a minha idade, porque vocês estão em outra fase, né? Então esse seria o recado que eu deixo, assim, aproveita bastante a escola, aproveita em tudo, mas não esquece qual é o papel principal de vocês aqui, que é estudar. Sim. Certo? Muito obrigada pela entrevista. E foi ótimo conversar com você. Tenha uma ótima tarde. Muito obrigada, eu também adorei conversar com vocês e nem doeu, viu?